Bem-vindo à TV Decision, ao nosso programa de entrevistas. Hoje vamos falar sobre ataques e defesa cibernética. Vocês já observaram como as empresas a cada dia estão mais preocupadas com ataques hackers? Para vocês terem uma ideia, vou falar de uma pesquisa aqui da Grant Thornton. Ela revela que os ataques cibernéticos no mundo já estão causando prejuízos da ordem de 315 bilhões de dólares. Bem, e no Brasil, como é que está essa situação? As empresas consultadas no Brasil pelo mesmo Instituto de Pesquisa disseram que somente 30-40% delas se preocupam com a defesa cibernética. Esse quadro tende a se agravar a cada dia. Sequestro de dados, perda de informações, como as empresas estão lidando com esse cenário? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho como convidado aqui no nosso estúdio o Renato Opsblum. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Graça, como vai? Tudo bom, prazer, obrigada por estar aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante para as empresas. Renato, vamos, além da gente falar sobre esse dado, que é um pouco assustador, o volume de perdas no mundo com ataques cibernéticos, eu queria falar também um pouquinho sobre o fato das empresas no Brasil omitirem esses ataques. Como é que você vê essa questão hoje, ó? E olha que interessante, né? Hoje nós vivemos a era da desproteção de dados. Eu sei que a gente fala em segurança da informação, mas na prática é o inverso, né? Nós vivemos a insegurança da informação. Inclusive na sua fala, com relação ao sequestro de dados, recentemente, 2-3 dias atrás, o FBI se posicionou oficialmente e disse o seguinte: em algumas situações, vale mais a pena a empresa pagar aquilo que está sendo pedido, até porque não costuma ser um valor alto, por mais absurdo que seja, não seria recomendação legal, mas é o posicionamento do FBI, do que você investigar e ir atrás. A que ponto nós estamos chegando? Qual que é o cenário dentro da sua primeira questão? O que a gente vive hoje? Não existe uma maturidade hoje no mercado como um todo, isso é geral, né? Ninguém está livre, eu não estou livre, você não está, ninguém. Mas há uma dificuldade, eu falei matura, mas há uma dificuldade da gente conseguir acompanhar essa rápida evolução tecnológica e conseguir perceber os riscos e adotar as medidas necessárias para proteger, aliás, tentar proteger efetivamente os dados, notadamente os corporativos. E quando nós não conseguimos proteger, seja por um ataque, por uma vulnerabilidade, por um vazamento intencional ou daí por diante. Aqui no Brasil, ao contrário de outros países, não existe uma obrigação em se comunicar, em se divulgar ao mercado que houve um vazamento. E que eu faço um questionamento, eu não sei se isso seria bom ou seria ruim. Me parece, numa análise bem superficial, que em algumas situações a divulgação pública de que a empresa sofreu um ataque ou sofreu um vazamento, isso talvez acabe estimulando indiretamente o aproveitamento indevido desses dados que já vazaram. Em contrapartida, para outras situações, talvez a notificação, um aviso para certos órgãos, para agências, né, para certas organizações específicas, criadas exatamente para administrar esse tipo de situação, talvez seja bom, talvez seja positivo. Mas você não acha, por exemplo, que hoje, quando uma empresa sofre um ataque hacker, se ela compartilhasse essa experiência, apesar de negativa, com outras empresas, talvez até como você falou do próprio segmento, isso poderia contribuir para que as outras empresas e ela mesma aprendesse, infelizmente, com os erros e pudesse aprimorar e fazer com que outras empresas também aprimorassem seus modelos de segurança? Eu acho que sim. Eu acho que o banco de dados de vulnerabilidades, ou de ataques, vulnerabilidades não, de ataques, de problemas que as empresas enfrentam com relação a esse tema, seria positivo. Aliás, é o que o governo americano está tentando fazer com o Cyber Security Act. Era isso que eu ia te perguntar, se lá fora você usou a referência dos Estados Unidos, a gente acaba sempre usando um pouco essa referência. A legislação em relação à obrigatoriedade de revelar esses ataques, ela é mais incisiva? Quando a gente fala em proteção de dados, ou a desproteção de dados, a grande referência no mundo é a União Europeia. Desde 1995, com aquela diretiva, né, 95/46, que harmonizou as leis dos países membros da União Europeia, essa diretiva é que impulsionou toda a preocupação legal com relação ao assunto proteção de dados pessoais. Até porque agora, em 2016, a União Europeia vai ter um sistema único de proteção e dentro dessa polêmica da desproteção de dados, também na semana retrasada, a União Europeia, o Tribunal Europeu, decidiu que os Estados Unidos não se encaixam
nas proteções reguladas pelas diretivas. Pela diretiva. Apesar da gente usar os Estados Unidos como referência, você está me dizendo Exato. que a referência aí seria em outro ponto do planeta, estaria no continente europeu. É referência para a proteção de dados, não tem ninguém melhor no mundo. Né? São as melhores iniciativas, decisões. E as leis em relação à obrigatoriedade de revelar esses ataques, ele é mais... Lá existe essa obrigatoriedade em algumas circunstâncias, mas com foco específico para as agências, né? Para as comissões, para os comissários de proteção de dados de cada país. E a partir daí, diante da relevância, da análise específica caso a caso, eles vão decidir se isso vai a público ou não vai a público. Novamente, porque existe uma dúvida. Se eu revelo que os meus dados, que eu tenho obrigação legal de guardar como empresa, vazaram, isso pode estimular indiretamente o criminoso. Por outro lado, eu deveria compartilhar isso com autoridades, com agências, com o próprio mercado restrito em algumas circunstâncias. Claro que talvez fique difícil compartilhar com o meu concorrente. O concorrente pode até, entre aspas, gostar, olha, ele foi atacado, foi prejudicado, etc. Mas essa consciência tem que mudar. Então nós temos que ter uma estrutura organizada com um foco efetivo para que a gente tenha iniciativas práticas com resultado, que é o que não está acontecendo hoje. Quer dizer, na sua opinião, então, deveria se encontrar um modelo que, de certa forma, equilibrasse a necessidade de você compartilhar esse tipo de informação, só que num determinado nível, em determinados ambientes e grupos de negócios. Seria mais ou menos nessa linha. Mais ou menos assim. Só que hoje, em virtude da imaturidade do mercado, a única forma que nós poderíamos ter para conseguir fazer isso acontecer é através de uma imposição legal. Aí vem um problema brasileiro, um problema e uma vantagem. O Brasil está atrasado quando o assunto envolve lei de proteção de dados pessoais. Hoje nós temos 4 propostas legislativas no Congresso, 2 no Senado, 2 na Câmara, e um bom anteprojeto do Ministério da Justiça, que foi divulgado também há 3 dias atrás. Nós já vamos continuar falando sobre as leis e como nós estamos preparados para enfrentar esse cenário. Nós voltamos já já. Temos um rápido intervalo. Estamos de volta falando sobre o cenário de crimes cibernéticos e da obrigatoriedade das empresas reportarem ataques hackers. Estamos aqui no nosso estúdio com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Renato Opsiblo. Renato, vamos falar um pouquinho agora sobre legislação. Quais são as leis que existem hoje no Brasil que você considera que são importantes, pelo menos para as empresas ou para os departamentos jurídicos das empresas entenderem como que elas podem se resguardar em relação a crimes cibernéticos? O problema, Graça, é que para o assunto específico, proteção de dados, o Brasil não tem ainda uma lei própria. Nós temos fragmentos, né, pedaços em leis diversas, leis esparsas. Mas vamos montar o cenário. Esse atraso brasileiro, se a gente comparar, a Argentina já tem a sua lei de proteção há mais de 10 anos. O Paraguai há 4, Uruguai mais ou menos há 4, Costa Rica, Peru e Colômbia mais ou menos 3,5, 3,5. Os Estados Unidos com algumas leis estaduais. O Canadá com uma excelente lei federal, de um conceito chamado Privacy by Design, que a gente pode até falar um pouquinho. E a União Europeia, como a gente citou, que é referência.
Aqui no Brasil nós temos um bom anteprojeto, essa é a parte positiva do atraso, a gente pode pegar o que tem de melhor, o que deu certo em outros países e agregar isso na proposta brasileira, mas a parte negativa é que sequer esse anteprojeto foi ou está no nosso Congresso. No nosso Congresso temos 4 propostas, sabe-se lá quando elas serão discutidas ou aprovadas. O que eu posso dizer para você é que isso é urgente. O Brasil precisa ter uma segurança jurídica maior nesse assunto. E essa lei de proteção de dados, ela, independente da gente ter hoje a lei de crimes cibernéticos e até o próprio Marco Civil, ela entraria nesse cenário para dar que tipo de contribuição mais específica ou de segurança, seja para o cliente, seja para o cidadão, seja para a sociedade, até para as empresas. Explica um pouquinho para a gente como é que se configura isso. Como é que faz? Qual é o posicionamento prático que a gente dá hoje? A tendência é que o Brasil siga o modelo europeu, misturado um pouquinho com o modelo canadense. O que é isso? Já que a gente não tem uma lei específica. Basicamente, a necessidade do consentimento quando houver a coleta, o tratamento, processamento, armazenamento, compartilhamento de dados pessoais, que podem ser inclusive dados sensíveis, é o dado que tem uma camada a mais de proteção. E a partir daí nós teremos um órgão fiscalizador, multas, condições pré-estabelecidas de segurança, o consentimento expresso para algumas circunstâncias, o não expresso para outras circunstâncias. Ele seria uma espécie de agência, reguladora que precisa ter desse cenário. Exatamente. Específica do cenário cibernético, seria isso? De proteção de dados. De proteção de dados, especificamente. Em especial, hoje, o mais comum é pela internet. Então, a gente vai ter um foco mais direcionado a isso. Quer dizer, o que você está dizendo é que, mesmo que as leis ou a regulamentação específica ainda não seja o ideal, tem caminhos até no Código Civil para você buscar esse nível de proteção. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já retorna falando um pouco mais sobre as leis e essa facilidade de você encontrar alguns recursos no Código Civil e também falar um pouco sobre a lei de crimes cibernéticos. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo sobre o cenário de crimes cibernéticos, como as empresas devem se proteger, reportar ou não, eventualmente, os ataques cibernéticos, mas agora falando um pouquinho mais e detalhando mais a questão de legislação, tanto no mundo como no Brasil. Falando sobre esse tema, temos aqui no nosso estúdio o nosso convidado, Renato Opsi-Blum. Renato, nesse terceiro bloco, e voltando um pouquinho até em relação ao que você estava falando um pouco antes, de Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, explica um pouco para a gente qual é a relação entre essa legislação civil e as questões do mundo cibernético, da proteção de dados, do mundo cibernético. Quando a gente fala em privacidade, intimidade e proteção de dados, inclusive, é claro, os corporativos, hoje no Brasil nós temos fragmentos, pedaços, né, dessas proteções em várias leis. O Marco Civil, artigo 7, temos no Código do Consumidor alguns artigos, tem o 7.2, tem o 43 também, tem o 6º que é genérico. O Código Civil a gente começa no 11 e vai até o 21.
Um pouquinho no Código Penal também, fala do 153, 154, proteção de dados como um todo, lei da propriedade industrial, 195, concorrência desleal, uma empresa não pode usar o dado de uma outra empresa, lei geral de telecomunicações, etc. São fragmentos. Na prática, né, a gente não tem algo direto específico, porém o juiz brasileiro, na área civil, ele não pode deixar de julgar porque não tem lei. Se não tiver lei, ele vai usar o direito comparado, vai usar a analogia, os usos, os costumes, a equidade, princípios gerais de direito, etc. E aí é o ponto positivo do Brasil, né? Acaba sendo parecido com os Estados Unidos nessa área civil, que a gente chama de common law, que é o civil law, mas nesse caso parece o common law. Então cria-se o precedente. E nós temos inúmeras decisões judiciais no Brasil tratando de proteção de dados, de privacidade, de intimidade. Esse é o ponto positivo. É claro que a lei detalhada, ela dá mais segurança, mesmo, é claro, podendo ser interpretada das formas mais diversas possíveis. Agora, como você falou, essa fragmentação, quer dizer, para você compor uma defesa, você quase que tem que ter uma colcha de retalhos aí para poder configurar esse modelo. É possível, mas isso ainda não é, pelo que você está me explicando, o ideal, né? Dá muito trabalho para nós, advogados, para os juízes, promotores, e principalmente para a sociedade leiga. O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que me protege, o que não protege. Na sua visão, já que tem tanta fragmentação, já que tem tantos aspectos, como que se formaria aí um comitê multidisciplinar dentro das empresas para ter um entendimento, uma defesa mínima, uma proteção mínima em relação a essas questões de dados de fornecedores, de clientes e de dados críticos das empresas? Essa é a resposta, né? Um comitê multidisciplinar. O problema é que essa consciência, essa percepção, ela não existe plenamente no mercado. Deveria, mas não existe. Até por questões legais, por imposições legais, principalmente na Europa, você tem hoje a figura do Chief Privacy Officer, é o responsável pela proteção de dados. Inclusive, há uma previsão no anteprojeto brasileiro de empresas, se não me engano, com mais de 200 funcionários. Terem a obrigatoriedade de manter esse profissional dentro da organização. E aquela pergunta que a gente fez, a gente vai fazer para ele. Você é o Chief Privacy Officer, o CPO, quais são as vulnerabilidades? Você fez tudo que era possível de ter sido feito? Quem você contratou? Por que você contratou? Quais foram as cláusulas, os standards dos seus contratos que você fez? Quais foram as suas preocupações? Esse sujeito vai ganhar bem. Se você acha que os nossos profissionais, né, os nossos profissionais de segurança, alguns deles poderiam caminhar nessa linha? Você acredita que é uma especialização que pode ser uma perspectiva até de carreira para alguns profissionais de segurança? Sem dúvida nenhuma. Não só podem, como devem, vão ganhar muito bem, porque a responsabilidade também vai ser muito grande. A dificuldade, como de praxe acontece, quando a gente fala sempre de tecnologia, a gente conversa muito sobre isso, é a empresa perceber, alta direção, quando a gente perceber... Se sensibilizar em relação à necessidade disso. Segurança envolve proteção de dados, os ataques, o jurídico, o software, o hardware, a tecnologia é multidisciplinar. Enquanto essa conscientização não vier na sua intensidade máxima, nós vamos continuar tendo esses problemas. É que esses problemas trazem, do ponto de vista legal, uma série de responsabilidades, inclusive pessoais. E com a evolução legislativa, essas responsabilidades tendem a aumentar. Agora, para terminar o nosso bate-papo, sobre esse tema, e obviamente a gente teria muito mais para falar sobre isso, eu queria voltar à lei de crimes cibernéticos. Como anda essa lei? O que você pode falar hoje? Foi uma lei que demorou tanto tempo, né? Teve uma tramitação tão longa, até recebeu, né, o nome da Carolina Dickmann na época, né, por conta realmente de um caso que acabou tomando conta da mídia geral. Mas a gente hoje tem ouvido falar muito pouco da lei de crimes cibernéticos. Qual é o efeito dessa lei hoje? É a lei 12737, a lei que tipifica, enquadra a conduta da invasão de dispositivos informáticos. A gente já começa questionando um ponto ali. Hoje a gente não invade um dispositivo informático. Nós invadimos, os crackers invadem sistemas. Então já há uma imperfeição. Já iria na caracterização, né? Quase que de iniciativa no desenvolvimento legal. Essa é uma dificuldade que nós temos que contornar. O mundo tem que dar um jeito de contornar. Eu preciso ter mais técnica
na elaboração de leis voltadas para a tecnologia, sem incorporar necessariamente tecnologia. Esse é o exemplo que, infelizmente, houve a incorporação de uma tecnologia e, por ser uma lei penal, corre-se o risco de se engessar e de, inclusive, colocar em xeque a efetividade de uma punição. Essa lei ela já nasceu um pouco obsoleta, seria Ela isso? veio já num cenário complicado, um cenário político complicado. Né? A justificativa para essa lei foi, em tese, combater uma outra lei que antes dessa lei era para vir um marco civil. Então era para vir primeiro uma lei civil para depois uma lei penal. Acabou vindo uma lei penal que combateu uma outra lei penal que era mais detalhada, tecnicamente Então era foi melhor. um cenário confuso aí. Precisamos afastar essas questões políticas, pelo menos nesse cenário, senão nós não teremos efetividade. O problema é que todos nós dependemos, direto ou indiretamente, da tecnologia. Nós temos que ter alguma proteção legal para isso. Ok, Opsi. Obrigada pela entrevista. Um prazer, uma honra. Espero contar com você aí em outras oportunidades, falando sobre um cenário tão importante. Terminamos a nossa entrevista, mas vocês podem acompanhar essa e outras no nosso canal, na TV Decision e também no YouTube. Até uma próxima oportunidade.